Olá, alma bonita! Seja muito bem-vinda à Luz em Essência, a esse canal que nasceu de uma vontade de compartilhar a minha história, essa minha jornada espiritual, de como foi, de como tem sido, né? E acompanhando todo esse processo para também, de alguma forma, te ajudar no seu processo. Eu tô muito feliz, muito feliz de estar aqui, de ter vencido os meus medos internos, né? E de colocar e de expressar aqui algo que tá aqui. É com muita alegria que eu te convido para saber um pouco da minha história, te convido para entrar aqui, né? Da mesma forma que eu gostaria de que você também entrasse aqui nesse espaço para compartilhar, e que seja um espaço de cura mesmo, de conversa, de amor, de diálogo, para que a gente, enquanto uma comunidade, né, vá se fortalecendo e se ajudando e caminhando nesse processo espiritual. Com quem a minha energia ressoar e com quem se conectar com esse vídeo, onde esse vídeo chegar, que eu sei que vai chegar nas pessoas que tem que chegar. Eu quero compartilhar numa ordem muitas vezes não cronológica, mas eu vou tentar ter uma linearidade aí nos acontecimentos para que vá fazendo sentido, né? Eu quero compartilhar aqui com você, alma bonita, um pouco da minha experiência, da minha jornada espiritual, assim, sabe? Que é algo que eu há muito tempo eu tenho sentido forte aqui dentro de mim, essa necessidade de compartilhar, né? Bom, eu sou Carla. Opa! Sou sagitariana e muito feliz de estar vindo aqui compartilhar um pouco da minha história e da minha jornada espiritual. Bom, eu nasci numa família grande, né, sabe? Tio, tia, avó, primos, uma família muito grande. E minha família sempre foi cristã, então a minha base é cristã, né? É de onde eu venho. Da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Importante pontuar de onde, né? E aí eu sempre cresci, né, nesse meio, pegando ali, né, as referências e tudo que era falado, como toda criança que vai absorvendo tudo, né? E aí você vai crescendo, né? Eu fui crescendo, aí você vai criando a sua própria visão de mundo. Foi aí que, quando eu tinha 12 anos, eu ia falar o ano, mas eu não vou fazer essa conta. Com 12 anos de idade, eu fui a convite de uma amiga numa igreja evangélica, e aí Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí eu fiquei maravilhada, né, com a igreja, fiquei assim, meu Deus, que coisa boa, porque já era bem diferente dessa outra igreja aqui, já era bem diferente, né, tinha louvores mais animados, né, e coisas que me chamavam mais atenção, assim, uma certa liberdade a mais parecia ser, né. E aí fui trilhando todo esse caminho dentro da igreja. Então eu fiz parte do grupo de adolescentes, depois eu fiz parte do grupo de jovens da igreja. Aí depois eu fiz parte do grupo de dança da igreja, tá? Teve essa fase. Me batizei nessa igreja, né? Tive experiências, né? Enfim, espirituais. Só que chegou um momento que não estava mais ressoando comigo. Algumas coisas que eram faladas, que
que até então também estavam na Bíblia, não é na Bíblia, é ótimo, na Bíblia, não eram praticadas, né? Esse amor por todos, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Mas como que Deus amava todo mundo, mas odiava ou abominava uma pessoa, por exemplo, que era LGBTQIAPN+. Isso não entrava na minha cabeça. Não entrava. Porque amor é amor, amor é amor. Não tem distinção. Foi aí quando eu comecei a entrar nesse conflito, né? Tipo, mas espera, como as crenças, né, elas são muito fortes na gente, né? Quando uma crença é instalada, é muito forte da gente se desvencilhar disso. Então eu fiquei naquele conflito, aí fui, enfim, indo menos na igreja e tal. Nessa igreja especificamente. Foi quando aí eu falei assim, eu vou para uma outra igreja. E aí eu fui para uma outra igreja, Renascer em Cristo. A Renascer em Cristo, eu fiz parte de um grupo de percussão que foi assim muito maravilhoso. Tive experiências maravilhosas nessa igreja, que era uma igreja que aí me parecia ainda mais do que essa segunda, ainda mais liberal, né, e tudo, porque tinha uma liberdade ali dentro, até mesmo musical, né, que é onde eu fazia parte, né, que poderia ouvir as músicas ditas do mundo, né, até mesmo para pegar referência sonora, enfim, essa coisa toda. E fui ali na Renascer me desenvolvendo também nesse lugar, assim, né, conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, assim, que se tornaram minhas amigas até hoje, assim. Tem muitas pessoas, não muitas não, algumas pessoas, assim, dessa época. E aí, ainda assim, eu comecei a também ver que era mais do mesmo, né? As mesmas coisas, o mesmo papo, e já não ressoava mais. Até que houve uma ruptura na igreja na época, né, com o líder e com uma pessoa, uma figura também muito representativa na igreja na época, né, que era também um pastor, vamos assim dizer, que era também uma referência muito forte dentro dessa igreja. E aí quando houve essa ruptura, eu falei, pera, acho que não sei também. Aí comecei a olhar as coisas de outras formas. Gente, e assim, esse é o meu relato, tá? É um relato, eu não tô falando mal de igreja, eu não estou falando, né? Eu só estou contando como foi pra mim e como as coisas aconteceram. E eu acho importante referenciar também as casas, né, esses lugares no qual eu passei, porque faz parte da minha história, né, o que me construiu, né, espiritualmente falando. Então, também honrando esses lugares, né, acho que a gente tem que deixar isso muito claro. E aí, quando houve essa ruptura, né, Renascer em Cristo, eu ainda saí da igreja, aí comecei a sair, aí no entanto, aí eu comecei numa outra igreja, que era o Bola de Neve, também fiquei um pouco no Bola de Neve, mas não me envolvi mais em nenhum ministério como nas outras igrejas, nas outras duas igrejas, mas ia. Mas as crenças ainda puxando, né, aquela coisa toda de tipo, sai da igreja, está ferrada, né, está condenada, Deus vai te amaldiçoar, você vai para os infernos, sabe assim? Aquela coisa do medo, né? E aí, eu lembro que foi um longo processo, assim, né? Até eu conseguir indo dentro de mim, entendendo que estava tudo bem, né? Que Deus, Ele era tudo, né? Em todo mundo. E que o amor, que Ele sempre foi, sempre será e sempre é o mais importante de tudo, né? Fazer o bem é sempre o mais importante de tudo, porque eu vi nesses lugares as pessoas que não faziam, às vezes, o bem. E aí eu entendi que isso não tinha nada a ver com Deus, que isso era das pessoas, né? Eu lembro que teve um período, assim, de um hiato espiritual na minha vida, onde eu não queria saber, eu não queria ouvir falar de igreja. Eu parei de ouvir todos os louvores que eu amava ouvir. Eu parei.
Não queria mais saber. E foi assim que eu comecei a me entender, né? Aí eu comecei também o processo de fazer terapia, que foi algo muito importante pra mim também, né? Fiz terapia por 10 anos, assim. Tive alta, voltei, porque eu precisava num certo momento, mas foi muito importante, né? Também pra eu me entender. Então, esse foi um pouquinho, assim, desse meu começo, dessa minha jornada, desse entendimento do se desfazer, né, do se reconstruir, como que era isso, dessa briga que eu tive com Deus, né? Então, eu vou parando por aqui, que já tá dando 10 minutos de vídeo, eu não quero vídeos muito longos também, pra não ficar maçante. E no próximo vídeo eu venho contar como, depois desse ato, como que eu fui seguindo, assim, né, a vida até chegar até onde eu estou hoje, assim, né. Hoje eu tenho também aqui no YouTube um canal de tarô, eu vou deixar no link aqui embaixo. Faço leituras de tarô hoje, então, olha só, uma pessoa que sai de uma igreja, de um contexto cristão, né, muito forte, e hoje uma terapeuta holística, né, uma taróloga. Então, vocês vão sabendo um pouco mais da minha história. E eu quero saber de você, se você tem, né, obviamente você tem, porque todo mundo tem uma história. Qual é a sua história? Conta um pouco pra mim aqui, vamos conversar. Você já foi de igreja? Como que foi pra você sair da igreja? Como que foi pra você esse processo espiritual? Vamos trocar, porque por muito tempo eu senti falta de alguém que conseguisse expressar, de alguém que conseguisse falar a mesma linguagem que eu, sabe? E hoje eu consigo ver, assim, quanto isso foi importante na minha história, né? E eu não tive, foi um caminho que eu trilhei mesmo, sozinha, entendendo. Então, esse vídeo também é pra te ajudar, né? A se entender e, enfim, conversar consigo mesmo pra realmente alinhar mesmo essas ideias dentro de você e saber que tá tudo bem, tá? Que o amor, que o universo, ele é maior do que qualquer coisa, tá? Conta pra mim aqui, deixa um like se você curtiu, se a energia daqui ressoou com a sua energia, e vai ser um prazer imenso trocar aqui com você, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.